certo aí? Já apareceu no meu? Apareceu. Eu só vou ver agora se tá na sua página certinho. Isso aí. Ok. Estamos ao vivo. Daniele Barzon já entrou. Boa noite, Daniele. Boa noite, Dani. A Letícia também está por aqui dando boa noite. Letícia. Legal. E só avisando, né, as pessoas que estão entrando, acabando de entrar na live, que hoje nós temos presentes e a gente já vai pedindo aí para o pessoal ir compartilhando o link da live lá no perfil do Facebook, no perfil dos amigos, das comunidades também. Hoje a gente vai dar um livro de presente, um dos meus livros, para quem compartilhar mais o link da live, tá bom? Para a gente poder divulgar bastante. Olha só, por aqui já está a Regina Takashima. Boa noite, Regina. A Daniele perguntou, sou a primeira? É, a primeira. Pois é. A Inês Nunes está por aqui também, a minha colega de ofício, né, Inês? A Ingrid, abraço, Ingrid. A Jana Nunes também, sim, boa noite. Jana. A mãe está por aqui também. Oi, dona Dica, boa noite. Ingrid, a Tiana... E a Jana aqui marcando também, né? Isso aí, uma Jana. amiga. Quem marcar mais hoje vai ganhar. Isso, vamos marcar os amigos aqui nos comentários. E só lembrando que para as pessoas, né, que querem recuperar aí as lives que já foram feitas, os assuntos, então pode correr lá no canal do YouTube, né, Dr. Milton C.R. Medeiros, que todas as lives, outros vídeos também estão disponíveis lá. É importante que vocês se inscrevam, porque a gente vai começar a fazer praticamente semanalmente vídeos mais curtos, com orientações gerais para bem-estar físico e emocional, dicas para que melhore a saúde cerebral. Então entrem no canal, aí tem lá o esquema do sininho, que vocês habilitam o sininho e sempre que tiver vídeo novo no canal, o sininho avisa vocês. Legal, né? Isso aí. Ó, a Letícia tá marcando um monte de gente aqui, só, viu? Legal. Eu vi a prima da Lila também ali, abraço. Boa noite, Dalila. A Natalina Paquete está por aqui também com a gente. Abraço. A Rosângela Calisto, Calisto, né? Calisto. Tá por aqui dando boa noite. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver. A Lúcia Keiko, lá de Londrina. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Lúcia. A nossa turminha chegando aqui no nosso encontro marcado de segunda-feira. Muito legal, gente. Então, eu vou, antes de começar a falar do tema propriamente dito, então hoje a gente vai presentear com um livro aquela pessoa que mais compartilhar o link da live, tá bom? Quem tiver interesse em adquirir os livros, dá para comprar online, né, nas livrarias, principalmente Livraria Curitiba, mas na Saraiva também, Amazon, compra em qualquer lugar. Mas a gente tem na clínica para vender, tá? Então eu tenho os livros, né? Esse aqui foi o primeiro, Visão Geral de um Médico. Esse livro é bastante interessante, com muita discussão filosófica, discussão biológica, uma discussão sobre a mudança dos padrões de verdade ao longo da vida, né? Como que a verdade vai mudando ao longo da vida de um indivíduo e ao longo da história humana. Então é um livro bastante interessante esse aqui, já está na segunda edição. Essa aqui é a capinha da primeira edição. O meu segundo livro é esse aqui, A Chave para o Conhecimento Emocional. É um livro bastante interessante também. É um livro em que a gente mostra bastante da fisiologia emocional, como é que funciona o seu cérebro nos momentos de emoção. E a partir desse conhecimento mais aprofundado, é possível, inclusive, você conseguir
controlar melhor ou lidar melhor com as suas emoções, né? Ou utilizar suas emoções em seu favor para tomar boas decisões. Então, esse é o segundo livro, é bastante interessante também. Depois eu escrevi esse aqui, Dissecando a Morte. Esse livro é um livro que é muito vendido até hoje no Brasil todo, e é um livro em que a gente faz uma discussão bem ampla sobre a morte. Ele foi publicado em 2012, então tem uma discussão de como cada religião encara a morte, uma discussão de como as correntes filosóficas discutem a morte, e também a parte mais importante para mim, que é a biológica, a fisiológica, o que acontece quando morremos, né? O momento da morte, quais são as sensações, quais são as mudanças de fisiologia no cérebro. E tem também um capítulo bastante interessante, que as pessoas gostam bastante, que é de experiência de quase morte. Tá? Então, Dissecando a Morte, esse livro é bastante interessante. Esse aqui foi meu terceiro livro. O quarto foi esse aqui, Meditação e o Cérebro. Esse também já está na segunda edição. Esse livro ele é bastante interessante porque, primeiro, eu tento mostrar para as pessoas quais os benefícios da meditação, tanto para a parte orgânica quanto para a parte emocional. E também vou mostrando técnicas simples de meditação. Então, esse livro é bastante interessante. Como vocês podem ver, todos são muito interessantes, né? E o último que eu escrevi foi esse aqui, O Estresse, o Destruidor de Vidas. Esse aqui eu lancei há pouco tempo, mas já está na segunda edição. A primeira edição já foi esgotada, então é um livro muito vendido. E aqui é uma discussão de o que é o estresse, né? Como o estresse destrói o seu organismo, como o estresse destrói o seu cérebro, como o estresse faz com que você desenvolva doenças neurológicas graves. E aqui a gente tem também os métodos de combate ao estresse, os vários métodos bem explicados, tá? Então esse livro é muito interessante. Então hoje, então é esse aqui, Estresse, o Destruidor de Vidas. Então hoje quem marcar mais amigos, né? E compartilhar também o link, aí vai ganhar. Então aí quem tiver feito o número maior aí, a gente vai então entrar em contato, falar quem foi que ganhou e vai escolher um dos livros, porque muitos dos que assistem já tem vários dos livros meus, né? Então de repente queira um específico e a gente vai enviar. É o que está dizendo a Fátima Ortiz aqui, por exemplo. Ela dá boa noite pra gente. Boa noite, Fátima. Boa noite, Fátima. E ela fala que os livros são todos muito bons e que ela já leu todos e por isso ela recomenda. Obrigado. E ela guarda todos os livros dela com carinho, que inclusive são autografados pelo autor, um grande médico profissional brilhante. Eu concordo com você, viu, Fátima? Muito obrigado, Fátima. A admiração é recíproca. Legal. A tia Cristina tá por aqui dando boa noite pra gente. Ela fala boa noite, amores. Boa noite, tia Cristina. Legal. Também, o José Dimas com a gente. José Dimas, a Juliane Lobo também. A Silvana Santos por aqui Silvana, com a gente. abraço. Lá de Telêmaco, Borba. Ah, que bacana. E Holanda Zampas também. A tia Landa. A tia Landa, atendi né? hoje uma vizinha sua, tia Landa. Que legal. A Neila Mantovani. Ela disse que mora perto da sua casa, que vocês são vizinhas e que ela te vê caminhando todos os dias. Que legal. Olha aí, hein? Muito bem, fazendo uma fofoca benéfica. Benéfica. Tá dando um exemplo. Que legal, parabéns. Muito bacana. A Ingrid Rodrigues marcando. O Adão e a Mila, né? Os dois assistem. Sim, é o juntos. Fer e a Mila. Esse casal é fantástico. A Ivone Costa dando boa noite pra gente, dizendo Ivone. que é nossa fã. Obrigada, Ivone, pelo carinho.
Deixa eu ver quem mais aqui com a gente. Ó, o Mário Augusto Brito. Mário, também. lá de Rolândia. Abraço, Mário. Isso, a Maria Zalete. Maria Zalete, sempre nossa presente. turminha toda por aqui, né, meu amor? Ó, Que também legal. acabou de chegar a Júlia Orlando. Júlia, boa noite, Júlia. E a Rosângela Calisto aqui tá mandando ver, marcando muita gente. Olha só, hein? Vai acabar ganhando o livro. É isso aí. Legal, a Marta Rubino também. E vamos fazer uma provocação, meu amor, aqui, ó. Já que nós vamos falar sobre os benefícios da atividade física para o cérebro, vamos ver quem fez atividade física hoje. É, né? isso Vamos aí, hein? escrevendo aí nos comentários. Legal. Pra gente saber. Então, é porque hoje nós vamos complementar. Né? A primeira live sobre atividade física, nós falamos sobre os benefícios da atividade física para o organismo como um todo. Hoje a gente vai focar mais na parte, então, dos benefícios para o cérebro. Então, lembrando que nós estamos naquela maratona de orientações para a redução da inflamação crônica subclínica. Então, a gente começou falando sobre dieta e equilíbrio da flora intestinal, sono adequado. Estamos falando agora, então, do benefício da atividade física. Depois nós vamos falar dos benefícios do controle contra o estresse, tá? Então, nós vamos fazendo as lives, as primeiras desse ano, todas com o objetivo de orientações gerais para que haja, então, a redução da inflamação crônica subclínica, que é aquela inflamação que está associada a múltiplas doenças, e das quais nós temos falado em cada live, tá certo? Bom, aí eu separei alguns estudos interessantes de bom conteúdo científico, tentando mostrar como a atividade física ela é interessante para todas as pessoas e em todas as idades. Então, na última live nós já falamos que a Sociedade Americana de Medicina Esportiva ela considera o indivíduo não sedentário quando ele pratica 150 minutos ou mais de atividade física leve para moderada durante a semana. Então, esse é o número que nós deveríamos seguir. Nós temos que fazer no mínimo 150 minutos por semana de atividade física. Essa atividade física ela deve ser predominantemente aeróbica, mas como eu já falei na última live, os exercícios de força, de resistência também têm importância, principalmente com os conhecimentos mais recentes, mostrando que os exercícios de fortalecimento libera a interleucina 6, que é uma substância que, quando produzida pelo músculo, ela tem uma ação de combate à inflamação crônica subclínica, que é diferente da interleucina 6, que é produzida pelos adipócitos, pelo tecido gorduroso, que tem ação pró-inflamatória. Então, um indivíduo que tem uma barriguinha, ele tem ali muitos adipócitos que produzem muitas interleucinas pró-inflamatórias. E aí ele faz a inflamação crônica subclínica e, consequentemente, ele fica doente, né? E antes de ficar doente, a vida dele já fica ruim, porque ele sente um peso, né? O indivíduo que tem inflamação crônica subclínica, ele sente a vida difícil mesmo, é um peso. Quando ele acorda de manhã, ele tem que carregar aquele organismo cheio de inflamação. Então ele já acorda desanimado, já acorda sem vontade. E veja só, é tão fácil mudar isso, é uma questão de saber o que tem que fazer e se esforçar um pouquinho para mudar, para tirar essa inflamação crônica subclínica. Então, a atividade física, 150 minutos por semana, e aí vai fazer uma mescla de atividade física aeróbica e e exercícios de força, tá certo? Bom, o primeiro estudo interessante é de uma professora da USP, a professora Hanna Moreira. Em 2003, ela fez um trabalho muito interessante com adolescentes na rede pública de São Paulo, e ela avaliava o desempenho escolar dessas crianças. E ela separou essas crianças em dois grupos, né? Um grupo que praticava bastante atividade física e um grupo que era sedentário.
E no final das contas, ativos, eles tinham uma pontuação muito maior nos scores de desempenho escolar. Então, a atividade física, ela não é benéfica só para o adulto ou para o idoso, mas para os adolescentes também. Eu diria que a gente pode estender isso para as crianças, né? As crianças que ficam muito tempo no computador ou na frente da TV, que se movimentam um pouco, que brincam um pouco com os outros amiguinhos, que brincam um pouco de correr, de se esconder, essas crianças elas já têm uma tendência a sobrepeso e já começam a ter inflamação crônica subclínica muito precocemente. Então, essas crianças já começam a construir um futuro de doenças. O indivíduo vai acabar desenvolvendo hipertensão arterial, diabetes, doenças autoimunes, enfim, múltiplas doenças, né? Doenças cardiocirculatórias. Então, desde muito cedo, o exercício físico ele já deve ser estimulado. Tá? O sedentarismo ele sempre deve ser combatido. Bom, aí depois tem um trabalho grande do Dr. Paulo Caramelli, da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse foi um estudo em que ele acompanhou 639 idosos. Ele acompanhou esses idosos por muitos anos. É um estudo feito numa cidadezinha no interior de Minas Gerais, e ele acompanhou aquela população por muitos anos. E o interessante é que quando ele chegou nas conclusões, ele observou o seguinte, que os pacientes que tinham 80 anos e que praticavam atividade física e comiam mais verduras in natura, eles tinham um nível de memória e de cognição semelhante àqueles idosos de 60 anos que não praticavam atividade física. Vejam só, os indivíduos de 80 anos que praticaram atividade física durante a maior parte das suas vidas têm uma capacidade cerebral de memorização, de raciocínio, de capacidade de julgamento semelhante a de um indivíduo de 60 anos que é sedentário. Então é uma diferença grandiosa, uma diferença assim grotesca, né? Vocês imaginam que o indivíduo que está fazendo a caminhada, ele está produzindo aquelas substâncias boas das quais nós já falamos e, consequentemente, ele vai protegendo o cérebro, ele vai perdendo menos neurônio. Enquanto que o sedentário vai perdendo neurônio. Então, ele acelera o seu envelhecimento cerebral. Puxa, né, uma evidência dessa já é mais que suficiente para obrigar todos nós a fazermos atividade física. E quanto mais precocemente a gente começa a praticar o exercício físico, mais benefícios a gente vai tendo. Na verdade, são benefícios cumulativos. Então, é um conselho muito bom que eu dou para todos vocês. Não fiquem sedentários. E sempre lembrando do que eu já falei na outra live. O benefício, ele não vem de hoje para amanhã. O benefício, ele vem depois de bastante tempo com essa prática. O benefício, ele vai vir com a repetição da prática da atividade física. É isso que vai trazer a melhora da sua função cerebral, da sua função cardiocirculatória, da sua função respiratória. Então, muitas pessoas começam e param. Isso não ajuda, né? Eu conheço muitas pessoas assim, que começam, fazem ali 1 mês, 2, 3, depois param. Bom, perdem todo o benefício que conseguiram. O pouco benefício desses poucos meses de caminhada, esses benefícios vão ser perdidos muito rapidamente. Então, não é possível ficar sedentário, a não ser que o indivíduo goste de ficar doente, de ser diabético, de ser hipertenso, de ficar inflamado cronicamente, de desenvolver Alzheimer, de ficando menos inteligente com o passar do tempo. Então, aí tudo bem, né? Se o indivíduo gosta de ter uma vida sofrida, cheia de doença, então tá certo. Então, não faça atividade física. Porque se ele fizer, ele não vai conseguir o objetivo. Se ele fizer atividade física, ele vai se sentir muito bem. Ele vai rejuvenescer, ele vai reduzir a velocidade de envelhecimento do organismo como um todo. Então, esse trabalho do Dr. Paulo Caramelli
É muito interessante, tá? Então, eu já comentei por cima nas lives anteriores sobre a descoberta da irisina, né? Então, na Universidade de Harvard, em 2012, o Dr. Bruce Spiegelman, ele isolou essa substância chamada irisina. Essa substância, a indústria farmacêutica sonha em sintetizar. A indústria farmacêutica investe muito dinheiro para conseguir desenvolver um medicamento à base de irisina. Por quê? Porque essa irisina ela dá uma proteção cerebral. Ela seria um remédio interessante para a prevenção de doença de Alzheimer, ou seria um remédio interessante até para o tratamento mesmo da doença de Alzheimer. Aí, eis que o pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Dr. Sérgio Ferreira e a Fernanda Felitti, eles então descobriram que a mobilização muscular, o exercício físico, faz liberar essa irisina. Então vejam só, né? Nós não precisamos de um comprimido de irisina, a gente pode liberar a irisina através da atividade física. Então aquelas pessoas que gostam de tomar um monte de remédio e têm distúrbio de memória, se a indústria farmacêutica tiver êxito, logo vai estar tomando mais um remédio, que é um comprimido de irisina. Mas não seria necessário, não precisa de comprimido. Basta fazer atividade física para a liberação da irisina pelo músculo. E aí, então, vai haver um fortalecimento das sinapses, vai haver uma maior capacidade de regeneração neuronal. Então, basta fazer caminhada, faça 120 minutos de caminhada por semana, e você vai estar produzindo um remédio extremamente poderoso contra o distúrbio de memória. E isso vale até mesmo para os pacientes que já têm a doença de Alzheimer ou que já têm uma doença demencial, como demência vascular. Tem várias doenças que cursam com demência. E a atividade física ela pode ser um tratamento coadjuvante para qualquer uma dessas demências. Então, um paciente com doença de Alzheimer que pratica alguma atividade física, geralmente ele acaba tomando menos remédio, ele acaba tendo menos períodos de agitação, ele acaba tendo maiores períodos de lucidez. Infelizmente, a doença de Alzheimer não tem cura e ela ainda é progressiva. A gente não consegue frear de forma importante a evolução da doença. Mas, praticando atividade física, a gente consegue alguma melhora naquele quadro clínico. Mais importante que isso é quem não tem Alzheimer e não quer ter, então pratique atividade física, porque isso é um fator importante de proteção pela liberação da irisina pelos seus músculos enquanto você estiver fazendo uma caminhada, por exemplo. Tá certo? Meu amor, mais algum boa noite aí? Sim, meu amor, tá tendo uma competição aqui pra ver quem é que marca mais. Que legal, gente. Obrigado. Isso é interessante, porque esse tipo de informação tem que chegar para muita gente. A gente não tem nenhum objetivo financeiro nisso, nada. O que a gente quer é tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, quanto mais divulgar esse tipo de informação, que são informações baseadas na ciência, quanto mais divulgar, melhor. Quanto mais pessoas souberem sobre isso, melhor, né? É uma forma de melhorar a qualidade de vida com inteligência, sabendo o que tem que fazer, sabendo por que tem que caminhar, por que tem que deixar de ser sedentário. Muito legal, isso aí. Bem bacana. Aí tem gente até falando, vizinha, calma, já tá bom, eu quero ganhar o livro. Eu adoro essas coisas. Ó, a Eliane Valério, lá de Najá, Ô, Eliane, tá aqui abraço. com a gente assistindo. O Júnior Cavalcante também, ele escreveu live top. Obrigado, Júnior, que legal. Bem bacana. Olha só, uma coisa que eu nunca tinha visto, a Rosângela Calisto, ela ganhou um selo de compartilhador, porque ela compartilhou o link da live no perfil de alguém e essa pessoa já tá assistindo. Olha, que legal. Então apareceu o selo, eu nunca tinha visto isso, achei muito bacana, Olha, viu, legal. Rosângela? Obrigado, bem Rosângela, legal mesmo. Ó, a Fátima Ortiz, naquela provocaçãozinha de quem tá fazendo, de quem fez atividade física hoje e o que fez, a Fátima Ortiz disse que hoje faltou a academia. Mas ela teve consulta. Porque ela foi no consultório, né? A Fátima, ela se exercita, ela se cuida direitinho. Mas o
foi por um bom motivo. Sim. Deixa eu ver, por falar nisso, a Tiana, né, a Sebastiana Narese, disse que caminhou hoje com a mãe. E a tia Cristina, ela hoje fez jump, step e musculação. Tá que poderosa, legal. né? Perfeito, perfeito. Isso aí, tia. A senhora dá o exemplo mesmo. Legal. Bem legal. E a Tiana, ela vai com a mãe, né? Então, as duas precisam se exercitar. A mãe dela já teve muito doente no passado, hoje ela está muito bem. E muito disso é porque ela é ativa fisicamente. Ela estava na academia, né? Até começar essa pandemia aí, teve que sair. Mas ela dava uns shows na academia, com alongamento, ela é fantástica. Então, as duas caminhando, muito legal. E a tia Cristina já está virando uma atleta. Perfeito, isso é ótimo. Muito que bom. Bacana, parabéns, viu? Sim, sim. Ó, e lá de Matinhos, o Adilson Oi, Rompinelli Adilson, abraço. Tá aqui com a gente também. Ó, a Legal. Juliane Lobo tem uma lista quilométrica aqui de gente que ela já marcou. A Preta lá de Najá também. A Toscana tá dando boa noite pra Preta, gente. Olá, abraço, Toscana. A Rita Silva também. A Rita sempre presente. Eliane Cândido também tá assistindo. Abraço, Eliane que voltou a fazer atividade física, muito bom. Ó, e a prima da Lila, ela disse que hoje fez atividade física também e foi uma caminhada, ela e a filha. Legal. Bacana, legal. né? Além da companhia ser boa, né? Ainda Sim. tem a atividade física que Melhorando faz muito bem. a saúde, que legal. Deixa eu ver, a Marta Rufino tá dando boa noite pra estrela abraço. da live, que sou Joe, viu? Que legal. Boa noite, viu, Marta? Isso E aí, deixa eu Marta. ver mais aqui, ó, o pessoal que chegou. É que estão marcando tanta gente aqui, ó, que eu já tô até me perdendo aqui nos boa noites, mas é isso aí, pessoal. Vamos continuar aí nessa atividade de marcar as pessoas. Ó, a Márcia Fale Moreira tá por aqui. Márcia. O Marcelo Higino também. Marcelo, craque Marcelo. A Deia Rabito dando boa Deia, noite abraço, pra Deia, querida. todo mundo. A Branca Martins Branca também é nossa chegou. sócia. Tá Exatamente. faltando a Isa, hein? A Isa, pois é, né? não Pode ser que ela entrou ainda. esteja aqui, eu não cheguei ainda no nome dela. Ó. Outra pessoa também que faz bastante atividade física e já tá por aqui, a Jaqueline Negrete. Jaqueline é atleta, Jaqueline é fantástica. Ela disse que chegou atrasada porque ela estava fazendo A atividade Jaqueline é a física. esposa do Evandro, que é um expert em atividade física. Então aí fica exato. mais fácil, né? Já tem motivação em casa, né? Sim. Por falar em motivação, meu amor, hoje eu fiquei lembrando de você falar lá da sua paciente que queria conversar comigo e dizer que estava muito feliz por ela não ser a sua esposa, né? Porque a gente pedalou. Sábado nós pedalamos 114 quilômetros, eu e a Erika. Então ela tinha quebrado o recorde dos 100 na semana anterior. E aí, foi quanto? 104? Não, a semana anterior quase 107. Né? Quase 107. Aí essa semana bateu 114. E aí a Cristina, ela sempre assiste a live, mas hoje ela não tá. Mas ela disse que a grande alegria dela é não ser minha esposa. Legal, imagina, né? A Sabina Andréia com a gente também. A Sabina começou a assistir a live agora, ela participante, assim, né? Cativa mesmo, legal. Tá sempre por aqui. Muito, muito bom. É isso aí. A Letícia tá dizendo já 150 km. Quem sabe, hein? Letícia. Não me provoque. Isso aí. Muito bom, pessoal. E quem puder, todos podem, se inscrevam no nosso canal no YouTube também, tá? Dr. Milton C.R. Medeiros. Inscrevam e dê um joinha lá nos vídeos, tá? Isso, ativa o sininho. Ativa o sininho pra saber lá. quando tem vídeo novo. É isso aí. E a gente vai procurar fazer alguns vídeos curtos para colocar lá ao longo da semana, tá? Sempre com orientações. O Maurílio Valério, abraço, Maurílio, que legal. Então, gente, é por aí. Atividade física é fundamental, né? A atividade física, então, aumenta a erisina, aumenta a interleucina 6 anti-inflamatória e aumenta o BDNF. BDNF é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Nós não temos medicamento no mercado ainda que aumente essa substância. Essa substância ela é fantástica. Ela faz você ter uma regeneração neuronal. Ela estimula a migração de células tronco
em uma parte do cérebro, em áreas perto dos ventrículos, de onde tem líquido, e essas células-tronco elas migram até o local onde há degeneração neuronal. Então, se vocês imaginarem, por exemplo, alguém que faça atividade física e tem um AVC. Bom, se essa pessoa é ativa fisicamente, a chance dela se recuperar é maior. Por quê? Porque, em decorrência da atividade física regular, ela tem uma produção grande de fator neurotrófico derivado do cérebro. Então, quando se faz a lesão, o indivíduo fica ali com a sequela temporária, mas se ele tem bastante BDNF, ele vai conseguir uma regeneração muito maior do que quem não tem. Então, o indivíduo sedentário, ele tem um AVC, a chance de ficar com sequela maior é grande. O indivíduo ativo fisicamente, ele tem um AVC, a chance dele ficar com sequela já é menor. Por quê? Porque ele produz o BDNF, ele produz uma substância que faz uma regeneração de neurônios. Eu estou falando do AVC, mas pode ser qualquer tipo de lesão. O indivíduo que sofre um trauma craniano, um indivíduo que tem uma meningite, uma encefalite, eu vejo isso com muita frequência. Eu tenho muitos pacientes graves, pacientes de UTI, e a recuperação daqueles que se cuidam, principalmente com atividade física, é sempre uma recuperação muito, mas muito melhor do que o sedentário. Eles sofrem menos tempo dentro de uma UTI, eles acabam tendo alta mais rapidamente, eles precisam de menos remédio, eles precisam de menos aporte de oxigênio, menos suporte ventilatório, enfim. A atividade física te dá a chamada reserva orgânica. A reserva orgânica é aquela que você vai precisar se eventualmente surgir uma doença. Se surge uma doença e você tem reserva orgânica, a sua capacidade de recuperação é muito maior. A minha irmã, por exemplo, a Leidiane, ela teve um câncer de mama, um adenocarcinoma de mama agressivo. E o que ela fez? Encarou o problema. Não, eu vou encarar esse câncer. Foi fazer o tratamento. Só que ela já era atleta, ela já vinha fazendo atividade física. E mesmo durante os períodos de quimioterapia, ela continuava fazendo alguma atividade física. Ela nunca parou. Isso foi há quanto tempo, meu amor? Uns 4 anos já. Né? Isso. Resultado disso tudo. Ela fez a quimioterapia, fez a radioterapia, o cabelo que havia caído totalmente cresceu. E por que a Leidiane não está assistindo a live agora? Porque ela está na academia. Né? A Leidiane é assim. Então, essa capacidade de resposta orgânica, essa reserva orgânica que a atividade física deu para ela, que para mim é um baita de um exemplo, foi fundamental para que ela tivesse a recuperação completa, para que a vida dela voltasse ao normal. E se ela fosse sedentária? E se ela resolvesse encarar esse câncer agressivo com desânimo, frustração e lamentação? Certamente a evolução teria sido completamente diferente. Então a atividade física faz parte de tudo isso. Por quê? Essa atividade física ela melhora a fisiologia cerebral. Ela aumenta a serotonina, aumenta a dopamina, aumenta a endorfina. Então, quem faz atividade física está mais forte emocionalmente também. Então, vejam só quantos benefícios a atividade física pode trazer. Né? Apesar de tudo isso, o IBGE, em 2015, ele mostrou que 62% das pessoas acima dos 15 anos é sedentária. 62% de sedentarismo é muita coisa. Né? 62%, pessoas acima de 15 anos. Ou seja, é um remédio maravilhoso que as pessoas deixam de usar, né? Para depois ficar usando muitos remédios da indústria farmacêutica, gastando dinheiro, tendo um monte de efeito colateral. É uma atitude nada inteligente o sedentarismo, a verdade é essa. Bom, Colégio Americano de Medicina do Esporte, eu já falei para vocês que eles orientam no mínimo 150 minutos por semana de exercício físico.
E quais são os benefícios que os estudos mostraram para a função cerebral quando se pratica atividade física? São muitos, né? Então, o indivíduo que faz atividade física melhora a memória, porque ele aumenta a BDNF, que é essa substância da qual eu falei para vocês, e porque ele melhora o fluxo de sangue para o cérebro, inclusive para o hipocampo, que é a área do lobo temporal que está relacionada à memória. A atividade física melhora a concentração. A atividade física ela melhora a função do córtex pré-frontal à esquerda, que é a área que a gente utiliza para concentração plena, para observar. Então, a atividade física melhora a sua capacidade de prestar atenção nas coisas do dia a dia. Porque um dos grandes problemas das pessoas, nos seus trabalhos, nas suas relações pessoais, é a dificuldade da concentração plena no agora. É a dificuldade de prestar atenção naquilo que está acontecendo, naquilo que ele está fazendo, sem outras ideias aparecerem, outros pensamentos aparecerem. Então o indivíduo acaba divagando, ele está ali concentrado numa coisa e surge um pensamento, ele observa aquele pensamento e daí a pouco, ao invés de estar praticando a sua atitude, a sua atividade profissional, ele está pensando em outra coisa que aconteceu, que vai acontecer. Então isso é perda de capacidade de concentração. Isso é um dos motivos pelo insucesso profissional em qualquer área de atuação. A atividade física ela ajuda muito a melhorar o fluxo de sangue e a função do córtex pré-frontal à esquerda. Consequentemente, melhora a concentração. Tá? A atividade física ela melhora a criatividade. Isso é muito interessante. Tem um estudo grande, exclusivo sobre isso. Como as pessoas que praticam atividade física são mais criativas para resolver os problemas do dia a dia. Então, vocês imaginem que profissionalmente isso faz toda a diferença. Né? A criatividade ela é de extrema importância para que a gente consiga subir, né? Galgar espaços superiores na nossa área de atuação, seja ela qual for. Criatividade é fundamental, é deixar a mesmice, é não ficar um refém da repetição, da rotina. Né? Os indivíduos criativos, eles mudam o mundo, eles acham alternativas para problemas que até então não tinham. A atividade física melhora muito a criatividade, tá certo? Muitos gênios da humanidade conseguiam resolver os seus problemas caminhando, sempre caminhando, certo? Então, criatividade, fundamental. A atividade física melhora muito a qualidade do sono, conforme nós já conversamos, né, nas lives a respeito do sono. A atividade física, ela prepara o corpo para um sono melhor. Ela melhora a capacidade de relaxamento no momento em que você vai dormir. Como nós já discutimos também nas lives sobre o sono, essa atividade física ela não deve ser realizada muito próximo da hora de dormir. Tem que haver um intervalo aí de pelo menos umas 3 horas, porque se fizer muito próximo, a atividade física muito próxima do momento de dormir, então pode até atrapalhar o sono. Mas 3 horas antes, maravilha. Faça atividade física e isso vai melhorar a qualidade do seu sono. A atividade física combate a depressão e a ansiedade. A depressão e a ansiedade têm relação com redução de neurotransmissores, como dopamina e sertralina, isso nós já sabíamos há muitos anos, e agora, recentemente, nós descobrimos que depressão e ansiedade têm relação com inflamação crônica subclínica. A depressão é um estado de inflamação contínua. Quando você faz atividade física, é possível corrigir os dois fatores. A atividade física vai aumentar a dopamina, vai aumentar a serotonina, e a atividade física vai reduzir a inflamação crônica subclínica. Então, a atividade física é um tratamento coadjuvante fundamental. Então, o indivíduo que toma antidepressivo,
porque muitas vezes é necessário o uso do antidepressivo. Se ele faz atividade física, ele vai precisar de doses menores. Ele vai conseguir utilizar menos remédio, consequentemente vai ter menos efeitos colaterais. Depressão leve, ansiedade leve, muitas vezes só atividade física dá conta de resolver o problema. Olha só que remédio fabuloso. A atividade física é um excelente remédio para a depressão e para a ansiedade. Bom, a atividade física é importante contra as doenças neurodegenerativas, né? Então, Alzheimer, doença de Parkinson, demência vascular, porque hoje a gente sabe que quase todas essas patologias neurodegenerativas e outras têm relação com essa inflamação crônica subclínica. A gente viu um artigo bem recente também mostrando que a epilepsia, quando você reduz a inflamação crônica subclínica, e a atividade física entra nessa aí também, você diminui a chance de crises epilépticas. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre epilepsia e atividade física. É isso, meu amor. Boa noite. Alguma perguntinha já? Tem pergunta então, e tem comentários assim bem bacana, né? Quando você, inclusive, falou que 62% da população acima ali dos 15 anos, né? São sedentários. A Jaqueline colocou aquele emoticon da carinha assim assustada. Realmente é um número assustador, sim, né? Sim. Mas veja bem, ó, a Fátima Ortiz tem um comentário bacana, né, durante aí a sua explanação, ela disse que é exemplo vivo, porque ela teve um AVC com 45 anos, ela ficou com paralisação do lado esquerdo, e aí ela fazia atividade física com 2 horas, né? E ela se recuperou 100%. 100%. Aí ela diz assim, ó, o Dr. Milton disse que foi a minha condição física. Né? Fez a diferença. É isso aí, Fátima, você é um grande exemplo, né? Você fez uma lesão isquêmica e você tinha reserva orgânica para recuperar. Você tinha produção de BDNF para recuperar. E depois insistiu mais ainda na atividade física e conseguiu uma recuperação completa. E isso faz tempo, né? Você tinha 45, acho que você tem, não pode falar, né? Mas eu acho que você deve ter uns 50 anos agora, né? Deve ter uns 5 anos isso. Então você é um exemplo disso mesmo. E depois que teve esse AVC, essa isquemia, começou a fazer tudo certinho e atualmente a gente repete seus exames e não aparece uma única lesão nova, por menor que ela seja. Então você é um exemplo magnífico sobre a importância da atividade física. O meu amor, e nós temos uma secretária remota aqui, viu? Agora participando da live. Exatamente. Olha que graça, né? Quando a gente falou da questão do canal, do YouTube, para as pessoas se inscreverem, né? Ativar o sininho. A Letícia, ela compartilhou o link do canal já no YouTube aqui. Que legal, Letícia. Pessoal, já para facilitar, né? Então é nossa secretária remota. Secretária remota, é isso aí. Foi instituída que legal, aqui, ó. Que legal. O Marcelo Higino, ele tá fazendo um comentário legal, né? Dizendo que o ser humano tem 2 tipos de idade. A cronológica, isso, Marcelo, que é aquela que está registrada em nossa certidão de nascimento e não tem como mudar, e a biológica, que podemos rejuvenescer através da atividade física. E ele ainda coloca de uma boa leitura, de bons hábitos. Perfeito. Legal, isso né? É perfeito, Marcelo. Né? Daria até uma live isso. É isso aí. A idade cronológica não tem nada a ver com a idade biológica, né? Recentemente a gente fez um encontro de ex-jogadores, né, Marcelo? Isso foi em 2019, né? Começo de 2019. Nós temos mais ou menos a mesma idade. Eram aqueles meninos craques de bola, né? Ganhavam tudo, jogaram em times bons e tal. A gente se reuniu 30 anos depois, né? Mais ou menos isso, em torno de uns 30 anos depois, talvez até mais. Enfim, quando a gente se encontrou, era assustadora a diferença de um para o outro. Você via alguns que estavam extremamente bem conservados, estavam magrinhos, né? Na hora do jogo lá, o cara corria, estava bem e tal. E outros que estavam obesos, que estavam envelhecidos, né? Que pareciam que tinham 10 anos a mais do que os que estavam melhores. E é exatamente isso. Aqueles lá tinham uma idade
biológica incrivelmente acima da cronológica, apesar de terem sido atletas na juventude, mas depois eles acabaram errando em outros aspectos, né? E outros que estavam extremamente bem, né? Que estavam correndo, que estavam jovens, que estavam com uma aparência boa, aqueles tinham uma idade biológica muito abaixo da idade cronológica. A atividade física é um fator fundamental em relação a isso, mas não é só isso, né? A gente sabe que o álcool em excesso ele envelhece muito rapidamente, o cigarro ele destrói a juventude do indivíduo, ele acelera demais o envelhecimento, ele acaba com o indivíduo de uma forma absurda. Alguns que tinham uma vida muito difícil ali, não tinha como ter uma dieta adequada, né? Enfim, eles erraram e tiveram um avanço na idade biológica em relação à cronológica. E a atividade física é um fator importante. Muito bem colocado, Marcelo. Perfeito. Isso. Legal, né? Também gostei dessa colocação dele. Ó, a tia Cristina, ela tem uma perguntinha. Ela disse que se curou do astigmatismo e ela quer saber se isso tem relação com a mudança de hábito. Por exemplo, reeducação alimentar e atividade física. Na verdade, tem algumas coisas que têm relação com o passar do tempo. Tá? Então, por exemplo, catarata é um marcador de envelhecimento. Catarata é um marcador daquele monte de erro que a gente comete e a gente vai perdendo a transparência do cristalino, né? Faz uma opacificação do cristalino e tem a catarata. Então você vê que tem algumas pessoas que têm a catarata muito precocemente. E esse é um marcador de envelhecimento. O astigmatismo é uma alteração de refração visual, né? Bom, se você se cuida muito bem, você consegue reverter alguns mecanismos de degeneração. De repente, isso não é científico, tá? É só uma impressão minha. De repente, essas mudanças de hábitos de vida, você acabou reduzindo tanto a inflamação crônica subclínica que você conseguiu reverter algumas coisas que estavam relacionadas ao envelhecimento, por exemplo, da musculatura extrínseca ocular, né? E por isso você conseguiu corrigir esse déficit de refração. É uma possibilidade, sim, né? Mas fora o astigmatismo, eu tenho certeza que você melhorou em outros aspectos, né? Porque se você reduz a inflamação crônica subclínica, diminui suas dores, né? Dor articular, dor muscular, você fica mais elástica, você fica mais ágil fisicamente, né? Isso sem falar da melhora da parte psíquica, que é muito grande. Legal. Meu amor, a Jaqueline Negrete fez um comentário aqui ótimo. Ela disse assim que a partir de hoje, se alguém perguntar a idade dela, ela só vai falar a idade biológica. Mas e tá resolvida. A Jaqueline, ela deve ter uns 10 anos a menos de idade biológica em relação à cronológica. Ela tá muito bem. O Evandro, ativa, o marido dela, impressionante. É um menino. Legal. Um menino. Ó, acabou de chegar aqui a Ione Guidini. Oi, Ione, tava fazendo falta, hein? E ela tá aqui colocando os emoticons de alguém correndo, fazendo musculação, meditação. Que legal. A Ione é uma mulher muito inteligente, então ela tenta fazer as coisas muito corretamente. Ó, a Maria Aparecida Ribeiro Fante também chegou aqui dona com a Cida, gente. Querida, tá fazendo caminhada também. A Zilda Rodrigues. A Zilda é atleta. A Zilda, é fantástica. Tem alguém aqui, deixa eu ver se eu consigo recuperar, que colocou um boa noite aqui pra gente. Deixa eu ver. Aqui a Ana Cristina Libanori. Ela tem uma fotografia aqui, porque é muito pequenininho, não dá pra ver, mas é com as roupas e as vestimentas de ciclista, né? Então, com certeza deve pedalar também. Bastante. A Branca disse que fez caminhada hoje. Branca, querida. Então tá bem bacana. E aqui, ó, a Jane Zanata, que também tá com selo de compartilhador, ela tá dizendo que ela se sente uma menina. E a Jane também. Eu conheço a Jane há muitos anos. A Jane, ela tem uma idade biológica bem inferior à cronológica também. A Jane se cuida. A Jane é muito inteligente também. A Branca tá dizendo que sim, ó, que vai seguir os passos da Jaqueline, né? Então, se alguém perguntar a idade dela, ela vai, né, ela vai falar sobre a idade, e se for maior que a idade que ela tem, a biológica, aí ela vai brigar com todo mundo, tá aqui, ó. Se me der a mais, daí eu brigo. Se me der a menos, aí fica por isso mesmo. Mas vai ser a menos, hein?
Esse Legal. pessoal. Aí a Jaqueline, que já não é boba nem nada, já disse, né? Muda de academia também. A academia do Evandro é top Dona mesmo. de academia, né? Tá certo. Isso é um casal fantástico. Os dois ali são atletas. Bem bacana. Legal, gente. Então, eu vou falar um pouquinho aqui. Eu separei as doenças e vou falar como a atividade física melhora, tá? Então, eu falo um pouquinho de cada doença aqui, bem resumidamente. Então, a doença de Alzheimer, né, é a causa mais comum de demência. Então, é aquele quadro clínico que praticamente todos conhecem, né? Começa com um distúrbio de memória para as coisas recentes, e isso vai progredindo e a pessoa vai perdendo outros domínios da cognição. Então, com o tempo, ele não perde só a memória, ele perde também a capacidade de julgamento, a capacidade de concentração, a capacidade visoespacial. Então, vai perdendo as funções cerebrais e isso vai piorando progressivamente. Infelizmente, não há tratamento efetivo até o momento. E, no final, a pessoa começa a não reconhecer nem mesmo os parentes próximos e vai perdendo totalmente a autonomia. É uma doença catastrófica, uma doença que me deixa muito triste. Eu tenho muitos pacientes com Alzheimer, por isso que eu trabalho muito, inclusive, em pesquisa no sentido de prevenção. Eu acho que tudo que for possível fazer para prevenir Alzheimer, a gente tem que fazer, porque só sabe o que é isso quem tem um parente próximo. É realmente algo catastrófico, desestrutura a vida dos familiares. É uma coisa muito terrível. E a atividade física é um fator fundamental no sentido de prevenção contra a doença de Alzheimer. O exercício físico, então, são múltiplos estudos que mostram que o exercício físico ele diminui o risco de ter a doença e também pode, até em alguns casos, desacelerar a progressão da doença. Então, numa fase inicial, o indivíduo com Alzheimer ele deve praticar atividade física, porque isso vai fazer com que a doença evolua mais lentamente, tá certo? Os exercícios físicos eles são importantes, principalmente os aeróbicos, porque vão aumentar o BDNF e a irisina, conforme nós já falamos, mas os exercícios de força são importantes também, porque o paciente com doença de Alzheimer ele vai perdendo muito massa muscular. Então, o exercício de força também ajuda, tá certo? Então, atividade física para a doença de Alzheimer é importante no momento do tratamento, mas principalmente quando a gente fala de prevenção, tá? A doença de Parkinson, que é aquela do tremor, né? Ela é caracterizada pela tríade, que é um tremor de repouso, uma rigidez, então a pessoa fica rígida, e bradicinesia. Bradicinesia é uma lentidão motora, a pessoa tem dificuldade de começar o movimento, e junto com isso vem a instabilidade postural, então a pessoa cai com muita facilidade, ela perde o equilíbrio à medida que a doença evolui. A doença de Parkinson é uma doença caracterizada pela deficiência de dopamina na via nigroestriatal, então numa via neuronal, e a atividade física ela pode ser importante para os pacientes que têm a doença. Tá? Então eu tenho um paciente, eu não vou citar o nome dele, ele está assistindo desde o início, é um paciente muito querido, ele tem doença de Parkinson já faz anos. Eu não tenho certeza absoluta aí, mas já deve ter uns 10 anos que eu acompanho. A doença de Parkinson começou nele muito precocemente, ele tinha pouca idade ainda. Esse paciente, ele faz atividade física regularmente. Ele toma os remédios direitinho, mas ele vem numa estabilidade de anos para cá. Ele não tem piorado em nada, ele consegue tocar a vida dele, normalmente, apesar do Parkinson. Eu sei que ele se adaptou muito bem ao tratamento, aos medicamentos, mas é muito mais que isso. Né? Você que está me vendo aí, é muito mais que isso. Na verdade, a atividade física regular que você faz é mais importante até do que o remédio que você usa. Então, atividade física para paciente com doença de Parkinson é muito importante, tá? Mesmo porque essa rigidez característica da doença, ela responde muito bem à atividade física.
E essa instabilidade postural que leva o paciente a ter quedas sucessivas também melhora muito com a atividade física. O indivíduo que faz caminhada, por exemplo, ele melhora muito a capacidade de equilíbrio. Então, por causa disso, os pacientes com doença de Parkinson devem fazer atividade física regular, tá certo? Bom, esclerose múltipla. Também tem 2 pacientes assistindo aí que têm esclerose múltipla, que estão muito bem, duas moças que têm sucesso na vida. Uma tem a esclerose múltipla já há muitos anos, sem sequela, estão muito bem. É claro que isso tem a ver com a melhora do tratamento da esclerose múltipla. Até o final da década de 90, quem tinha esclerose múltipla estava fadado à cadeira de roda com o passar do tempo, a ficar acamado em poucos anos. Aí surgiram os imunomoduladores. Eu tenho a honra de dizer que fui um dos precursores no Brasil com o uso de imunomodulador. Eu montei um ambulatório junto com o Dr. Ramon lá na UEL, e começamos a trabalhar com esclerose múltipla e começamos a testar os imunomoduladores. Os resultados foram ficando muito bons e esses imunomoduladores foram evoluindo. Hoje a gente tem tratamento muito bom para esclerose múltipla, e essas pacientes estão bem. Essas 2, eu tenho muitos pacientes com esclerose múltipla, eu tenho uma casuística muito grande de esclerose múltipla. E uma coisa fundamental é o seguinte: os pacientes com esclerose múltipla, eles têm uma tendência, com o passar do tempo, a ter uma redução de volume cerebral maior que as pessoas que não têm a doença. Isso vai influenciar principalmente na parte cognitiva, parte de memória, parte de raciocínio, de atenção. Esses pacientes, quando eles têm o hábito da prática regular de atividade física, eles acabam não tendo essa perda de volume cerebral. Então, a atividade física aumenta o BDNF, como a gente já comentou. Então, consequentemente, essas pessoas conseguem fazer uma regeneração neuronal. Então, a esclerose múltipla acaba ficando mais leve. A esclerose múltipla ela é caracterizada por surtos. Então, o indivíduo está bem, de repente tem um surto. Uma doença desmielinizante, autoimune, da substância branca cerebral. Então tem um surto e aí ele vai ter um sintoma, que pode ser perda de força de um lado, pode ser perda de visão, pode ser perda de equilíbrio, perda de sensibilidade, enfim. Depende da área cerebral a ser acometida. Os imunomoduladores diminuem muito a chance desses surtos, porque muitas vezes o indivíduo tem um surto e não tem recuperação completa, ele fica com a sequela. Os imunomoduladores chegaram para mudar isso. Mas os imunomoduladores não mudam a chance de perder volume cerebral. Então, a atividade física é fundamental. Se o indivíduo tem esclerose múltipla, mas pratica atividade física, como essas 2 moças que estão assistindo, elas vão fazendo as ressonâncias de controle e a gente vê que o cérebro está ali, ótimo, não perdeu volume. Então, olha só que diferença fantástica que faz para o indivíduo com esclerose múltipla a prática da atividade física. Tá certo? Bom, vamos ver o que mais tem de patologia. Então, a epilepsia também, A epilepsia são aquelas crises convulsivas generalizadas. E como eu disse para vocês, recentemente saiu um artigo mostrando que a prática do exercício físico ele reduz o número de crises. É claro que alguns exercícios físicos para o indivíduo epiléptico tem que ser supervisionado. Então, tem epilepsia e vai fazer natação. Tudo bem, pode fazer natação, mas tem que ter alguém de olho. Porque se tiver uma crise durante a prática da natação pode ser perigoso. Mas, de maneira geral, a atividade física é fundamental para a melhora da atividade elétrica cerebral. Então, os indivíduos, meus pacientes que têm epilepsia, todos são orientados à prática da atividade física, tá certo? A dona Cidinha apareceu ali, lá de Londrina. A senhora precisa fazer atividade física também, viu? Será que é por isso que ela colocou esses emoticons assim de quem tá pensando? Dona Aparecida Hernandes, ela é muito querida, eu adoro. Ela é minha paciente há muitos e muitos anos. Ela é lá de Londrina, muito querida. Mãe da Vânia e da Vanessa. Nossa, fantástica. Só que a gente tem umas brigas feias ainda, por causa da atividade física. Mas eu sei que a senhora vai fazer.
É, legal. Você vai convencer. Vou. Bom, enxaqueca. Os pacientes que têm enxaqueca devem praticar atividade física. Enxaqueca é um problema no sistema serotoninérgico. Geralmente os indivíduos que têm a enxaqueca têm um problema com a serotonina. A atividade física faz o quê? Aumenta a serotonina. Consequentemente, o indivíduo que tem enxaqueca e faz atividade física regular aeróbica com um pouco de fortalecimento, o que vai acontecer? Você vai ter uma redução da frequência das crises, tá certo? Então, a atividade física é importante para quem tem enxaqueca. Um detalhe, no momento da crise não adianta fazer, porque se você tiver com a crise de enxaqueca e for fazer atividade física, a dor vai aumentar. Tá? Então, você tem que fazer atividade física entre as crises. E aí funciona como um tratamento coadjuvante. Você vai precisar de bem menos remédio para dor, vai precisar de menos remédio profilático contra a enxaqueca. Bom, depressão e ansiedade. Aí, a gente já falou sobre isso. Atividade física aumenta a serotonina, aumenta a dopamina, então tem uma ação antidepressiva e redutora de ansiedade. Tá certo? Meu amor, eu acho que é isso. Agora vamos só para as perguntas. E nós temos uma pergunta aqui, da Juliane Lobo. Ela questiona se os exercícios físicos ajudam na tireoide, no combate à tireoide. Que pergunta. Quem fez foi a Juliane Lobo. Juliane, depende do problema, tá? Depende do problema, porque é assim, problema de tireoide tem muitos, né? Então tem hipertireoidismo, tem o hipotireoidismo. Então se você tem, por exemplo, uma doença de Hashimoto, que é uma alteração de tireoide por produção de anticorpos contra a sua própria tireoide, é uma doença autoimune. Bom, primeiro você tem que se preocupar em normalizar a função da tireoide, porque, por exemplo, se você tiver numa crise de hipertireoidismo e você for fazer atividade física, pode ser perigoso, porque no hipertireoidismo o que acontece? Você aumenta seu metabolismo, então você aumenta a frequência cardíaca, você aumenta a sua frequência respiratória, você aumenta a perfusão de sangue para a periferia. Então, no momento de crise de hipertireoidismo, o exercício físico seria horrível, não é? O hipotireoidismo, ele tira a sua vontade. O hipotireoidismo te desanima, ele te deixa totalmente fadigado. Então, você não tem vontade de fazer nada. Então, se você tiver numa crise de hipotireoidismo, você nem vai conseguir fazer atividade física. Agora, se você tem hipertireoidismo ou hipotireoidismo, está tratando com o seu endocrinologista, consegue um controle adequado do seu hormônio tireoidiano, aí você tem que fazer atividade física. Porque aí você vai reduzir a capacidade de inflamação crônica subclínica e se for um hipotireoidismo autoimune, por exemplo, essa atividade física indiretamente vai proteger você, vai proteger a sua tireoide de ataques de anticorpos contra a sua própria tireoide, tá certo? Então, a resposta ela não é muito simples. Você primeiro precisa buscar a estabilidade de função da sua tireoide para aí, então, começar a fazer a sua atividade física. Ela está aqui concluindo, a questão, dizendo que ela está desse jeito, com o hipotireoidismo, sem ânimo para nada. Então, aí só o exercício físico não vai ajudar. Se for pelo hipotireoidismo, tem que fazer o exame do T3, T4, do TSH, e aí aí se usa remédio, E se começa com uma dose de remédio, às vezes não é suficiente, tem que tatear, às vezes tem que aumentar um pouquinho, às vezes tem que diminuir um pouquinho, então tem que ter um acompanhamento médico, de preferência com um endocrinologista. E a Cidinha Hernandes tem um recado para você, viu? Ela está dizendo, já estou fazendo caminhada, doutor Newton. Muito bom. Eu coloquei até um coraçãozinho aqui para ela. Que bom. Ela é muito querida. Nossa. Pois é. A Jaqueline, ela está fazendo um depoimento dizendo que tem um amigo que é bem mais jovem que ela e que foi diagnosticado com esclerose há uns 6 anos. Ele é seu paciente e está indo muito bem. Aliás, é um excelente profissional e está sem nenhuma sequela. Eu já sei quem é. Ele é um cara muito querido, Um profissional liberal, que
É um cara muito inteligente, pai de 2 crianças, né? É isso aí. E ele está indo muito bem, ele não tem surto há muito tempo. Muito tempo que ele não tem surto. Mas ele é assim, né? Além de ser um cara extremamente inteligente, ele sabe se cuidar. Ele usa o remédio de forma muito correta e os anos estão passando e nada de surto. Gente boa, eu gosto muito dele. Ó, e o Marcelo Higino tá com umas analogias aqui, ó. Ele diz que atitude é ter 60 anos, aparentar 50, sentir-se com 40, pensar como se tivesse 30 e divertir-se como se tivesse 20. Esse é o segredo. Perfeito. Legal, Marcelo. Muito bom. É isso aí. A Daniele Barzon aqui, ó, já tá dando palminhas aqui pra ele. Que viu? legal. Ó, a Maria Albertina Della Rovere acabou de entrar, dando boa noite pra Maria gente. Albertina, legal. Seja bem-vinda. Inclusive, né, meu amor, tem muita gente que assiste a live quando ela termina, não tá mais naquele momento ao vivo. E a gente sempre recebe aqueles boa noites, né, depois Falou, da live. dá boa noite perguntas. aí, mas a live já acabou. Mas fica aqui o nosso abraço, Sim, né, e nosso claro. carinho a todas essas pessoas que assistem a live num outro momento, né? Sim. Muito obrigada. Vamos aproveitar mesmo da mesma forma. pelo carinho. Né? Pode dar boa noite, mesmo que a gente não esteja mais ao vivo, que a gente adora ver. E é isso, deixa eu ver aqui, ó, doutor, porque o Adenilson de Paula, se eu não me engano, o Adenilson ele é esposo da Juliane, se eu não me engano. Juliane, você me corrige aí se eu estiver enganada, tá? E ele diz que porque a tireoide é mais agressiva em mulher do que nos homens, e se isso tem alguma pergunta relação? É boa também, né? Essa é uma pergunta de congresso, né? Na verdade é assim, o distúrbio de tireoide tem uma prevalência. É que tem vários distúrbios de tireoide, tá? Mas a prevalência ela é maior sim no sexo feminino. Não se sabe exatamente o porquê. Parece que tem relação com questões hormonais, de estrogênio, de progesterona. Mas as mulheres, de maneira geral, elas tendem a ter mais doença autoimune, né? Mas certamente vai ter alguma relação com a questão hormonal. Olha só, a Patrícia Santos, eu não tinha visto a Patrícia ainda por Oi, aqui, Patrícia. viu, Patrícia? Boa Legal. noite. Boa noite. E ela tem uma pergunta. A musculação é benéfica para a prevenção de doenças ou tem que ser atividade aeróbica? Então, na última live a gente conversou bastante sobre isso, né? A atividade física só de musculação, só de força, até recentemente a gente dizia que não era tão importante, que era muito mais importante o aeróbico. Hoje a gente sabe que o ideal é uma mescla. Fazer o aeróbico, mas tem que ter alguma coisa de fortalecimento. Até por causa dessas descobertas que o exercício resistido, o exercício de força, ele libera mais a interleucina 6, que tem uma ação anti-inflamatória. E até mesmo a própria irisina. A liberação é maior durante a força muscular. Então, o ideal é uma mescla, né? Porque já que a gente quer, por exemplo, ter aumento de BDNF, de serotonina, de dopamina e de endorfina. Então, a gente faz atividade aeróbica. A gente quer ter um aumento também de irisina e de interleucina 6 anti-inflamatória. Então, exercício de força. Então, para ficar completo, eu diria que tem que ser um programa de exercício que seja constituído de atividade física aeróbica e exercício de força, tá? Se não tiver em condição, né, de procurar um profissional como o Evandro, né, o esposo da Jaqueline, de alto nível, faça caminhada, tá bom demais, faça caminhada, compre uns pezinhos, né, dá uma olhadinha na internet com um pezinho pequeno ali, uns movimentos para melhorar bíceps, para melhorar quadríceps, mas não deixe de fazer, porque às vezes eu fico falando que é mais completo se for mais elaborado, o indivíduo fala, não, então eu não vou caminhar, porque eu preciso de um professor de educação física. Não necessariamente, você precisa deixar de ser sedentário e começar a fazer caminhada. Tá ótimo, se você fizer caminhada, esse é o primeiro passo para mudar a sua saúde. E depois, com o amadurecimento, né, com a melhora do condicionamento físico, aí você pode se interessar em fazer exercícios mais elaborados.
Ó, a Cidinha, ela disse que estava fazendo caminhada, deixa eu até procurar aqui, ó, para eu não falar errado, com o Reginaldo. O Reginaldo, por querido. Por isso que ela chegou atrasada na live. Reginaldo, gente boa, já joguei bola com o Reginaldo, menino querido. Muito que legal, bacana. que legal. Ó, Delmo Jandon por Doutor aqui. Delmo, melhor pediatra do Paraná, fantástico. Tá dizendo que a live está ótima. Obrigado, Delmo. Legal, que honra você assistir. A Creuza Peracini também acabou de entrar, dando querida boa Creuza. noite. Creuza é minha paciente de neuromodulação. Mulher inteligente, gente boa demais. Gosto muito dela. Meu amor, eu acho que hoje até que nós não passamos muito, só passamos 10 minutos. Então a gente vai ver quem foi que compartilhou mais o link. Quem compartilhou mais vai ganhar o livro. Aí a gente vai botar o nome de quem foi e vai pedir qual livro quer. Tá? Tem aí 5 opções, vai escolher um dos livros. Lembrar então que vocês precisam se inscrever no nosso canal no YouTube. Dr. Newton C.R. Medeiros. Dá o joinha lá, ativa o sininho para quando a gente fizer vídeos novos já avisar para vocês e transferir esse tipo de conhecimento. Isso que vocês estão aprendendo aqui, passem para as pessoas que vocês amam, né? Divulguem pelas redes sociais. Como eu já disse, nós não temos nenhum interesse financeiro nisso. Também não tenho nem interesse em prestígio, porque a minha agenda ela já é lotada, eu não tenho esse tipo de ambição, tá? Eu já tenho um nome muito bom. Então, o meu objetivo é esse, é fazer vocês entenderem o que tem que fazer para melhorar a qualidade de vida e divulguem isso. Divulguem, porque é uma boa ação que nós estamos fazendo. Eu aqui falando, vocês discutindo comigo e depois divulgando para as outras pessoas. Meu amor, esse pessoal é ótimo aqui, viu? Pode concluir. Não, pode falar. O pessoal se despedindo, né? A Toscana diz que tá sempre aprendendo com as lives. Aí legal, quando você falou da questão de quem mais compartilhou, a Juliane já falou, fui eu. Juliane, você foi? É porque eu vi que a Letícia escreveu, não fui eu. Não fui eu, com a caneta. Mas Letícia, ó, o Marcelo Higino tá pedindo o link lá do canal, novamente no YouTube, já que você foi instituída a nossa secretária remota, posta de novo aí pra gente. Isso aí. Meu amor, olha que legal. Outra pessoa ganhou o selo de compartilhador na live. Achei isso máximo, eu nunca tinha visto isso, que foi o Dirceu Assoni. O Dirceu, que legal, Dirceu. Muito obrigado. Então, pelo que eu tô entendendo aqui, quando alguém compartilha o link da live e no perfil de alguém ou no perfil dele e outras pessoas acessam, né, através do link, acho que ganha o selinho. Pelo que eu tô entendendo. Olha, que legal, aqui, gente. Né? Muito legal. Tá dizendo que muito top estas aulas de prevenção, né, para nós seres humanos. Legal mesmo, né? Ó, a Letícia, querida, já colocou o link ali do YouTube. Ai, tá obrigado, vendo? Letícia. Essa que legal. secretária é muito competente. E a Daniele Barzon tá dizendo aqui, tá? Eu acho que o recado é pra você, viu, Juliane? Tá dizendo, eu não quis competir. Que legal. Então, foi a Juliane, então, né? Depois nós vamos contar. A gente vai verificar. Mas aí você fala, Juliane, qual você quer, passa o seu endereço que a gente despacha o livro para você. Ó, o pessoal aqui já em tom de eu não sei se a Juliane é de Arapongas, eu acho que ela não acredito que sim. Então se for, Juliane, aí você fala o livro que você vai escolher, eu já deixo lá, com uma dedicatória, eu deixo lá no consultório, lá na clínica, que é ali junto com a Santa Casa, na esquina da Santa Casa. Isso aí. A Letícia tá pedindo emprestado já, tá? Caso ela não ganhe, ela tá falando, alguém me empresta? A Letícia é namorada do Miltinho. Miltinho. Letícia. Ela já ganhou 2, vai ganhar mais. Que legal, viu? Bem bacana. Então tá, gente. A Jane Zanata aqui também, outra com selo de compartilhador. Que legal. Pessoal escrevendo, eu quero o livro, né? Aqui a Preta lá de Najá. Legal, Preta. A Márcia Fale dando o boa noite e agradecendo a você pelos esclarecimentos. A Juliane Lobo escreveu uma coisa interessante, ficou lá pra cima, que ela, nessa questão aí da atividade física, ela disse que já substituiu o elevador pela escada. Isso é um detalhe bom. Legal, né? Sim. Bem bacana.
Acho que é isso, gente. Então, Ficamos hoje é aniversário do Eu Caio, ia falar né? isso, O menininho tá fazendo aniversário hoje. Agora nós vamos comer um bolinho. 19 anos, nós dois, sem glúten e sem Isso açúcar, aí. que eu já providenciei. É isso aí, gente. Mas os 19 meninos não tem aninhos. jeito ainda, né? Aí ele tá aqui, né? Parabéns pro Caio. Obrigado. O Milton tá aqui auxiliando também. Pois é. Valeu. E o seu boa noite, Milton. Boa noite. Ó, Olha, olha só. Pois Meu é. amor, dá seu boa noite. Então, boa noite a todos, né? Aproveitando aqui esse momento, desejar mais uma vez feliz aniversário para o Caio, meu filhinho que já está fazendo 19 anos. E para todo mundo aí que fica com a gente na live, que toda segunda-feira tá por aqui. Isso é muito legal, Legal, gente. legal, E gente. compartilha o link, continue compartilhando. Vai lá pro canal, se inscreve. Vamos fazer esse canal bombar. É isso aí. Abraço para todos. Agradecer a estrela da live, né? Que mais uma vez deu o show. Fala pelos E cotovelos. agradecer o quando começa. Miltinho, o Caio, que estão aqui com a gente, tá? E aí, na próxima segunda, nós não faremos. Na outra segunda, que vai ser dia... Meu amor, que dia que vai ser a outra segunda, hein? Só um minuto, meu amor, que eu vou já pegar aqui no meu calendário. Aí, ó, secretária. Ó, a próxima segunda-feira vai ser dia 10 de maio. Não, a próxima... Não. Não, a próxima vai segunda-feira ter. com live. Tá, então Isso. dia 10 de maio. Aí a gente vai começar a fazer, então, sobre estresse. Estresse é um assunto que geralmente é bastante interessante, muitas pessoas participam, né? E então a gente vai fazer, não sei se a gente vai conseguir esgotar em uma live só, talvez não. Mas então dia 10 de maio, às 19 horas, live sobre estresse fazendo a destruição cerebral. Grande abraço a todos. Isso aí, ó, Caio, tem bastante gente dando os mandando parabéns, né? pra você. Mano, E- obrigado, que eu tô tentando responder todo mundo aí, mas não tá dando. E só para encerrar, a Jaqueline disse: obrigado, meus amigos. As noites de segunda são fantásticas com vocês. Que A gente legal. acha mesmo. É uma honra ter você aqui, Jaqueline. Abraço a todos. Até dia 10 de maio. Até.